Eu tenho que ter um monte de conteúdo, gente. Então, deixa eu pôr no espelho. Fala, rapaziada, pessoal. tudo bem? Estamos aqui novamente. Diogo, Larissa. A gente já tá indo pro nosso segundo vídeo no canal. Como que nós escolhemos a Irlanda para ser o nosso destino do nosso intercâmbio? Então vamos lá. Isso foi muito conversado, ela vai explicar um pouco melhor aí pra vocês Sim. quão complexo foi. Lá no primeiro vídeo a gente conversou um pouquinho sobre, né, como que a gente toma a decisão de fazer o intercâmbio, né? Então, depois disso, além de você decidir fazer o intercâmbio, cara, aí vem um monte de coisa depois, né? Então, como se preparar para o intercâmbio. E a primeira coisa que você tem que ver são as opções, né? Então, de lugares, de países, vistos e tudo mais. E foi aí que eu peguei uma infinidade de destinos possíveis. Então, eu lembro que na época, né, isso vai fazer mais ou menos um ano, que eu comecei a pesquisar bem mais a fundo sobre intercâmbio, né? Eu já tinha decidido que eu queria ir, mas não tinha começado as pesquisas ainda. Só estava juntando dinheiro. Estados Unidos foi a primeira decisão que a gente teve, que é tudo muito complexo para ir para os Estados Unidos, né? E foi onde que eu comecei a falar, acho que aí vai ficar um pouco complicado. Eu falei, Estados Unidos não dá, então eu meio que descartei Estados Unidos, né? Então, como eu comentei até no outro vídeo também, eu ia como au pair, mas fora o au pair é tudo muito complicado. Lá nos Estados Unidos a gente teria só visto de estudante, então a gente não teria autorização de trabalho. É, como se manter lá, né? E infelizmente nós não somos pessoas que conseguimos ir para os Estados Unidos e viver 8 meses do que a gente levou daqui. Impossível. Impossível. Então isso acabou tirando dos nossos planos. Veio o quê? Os clássicos, né, gente? Então veio Europa, né? Então países na Europa. Canadá, Malta, né? Que foi os 2 países que eu mais procurei. E era mais ou menos isso. E tinha outro país, que na hora que eu falei Estados Unidos não vai dar, ele veio com essa informação. Qual que é? Austrália. Era meu sonho. Era quase, gente. Era o meu 70% Austrália. É. 30% qualquer outro. Mas o meu grande plano era a Austrália. Tenho muitos conhecidos lá. Estão indo pra lá recentemente também. Sim. Como eu falei no outro vídeo, eu trabalho com construção civil. Lá é um local muito forte nessa área. Putz, não tinha pensado em Austrália. Por que, Larissa, você não pensou em Austrália? O fuso lá é muito complicado. Eu acho que é, sim, adaptação, só que eu tenho um problema. Eu sou muito apegada à minha família, cara, amigos também. E não só isso, né? Quando a gente iniciou o processo, na época eu tava trabalhando muito mais home office também. E era um plano, né? De, tipo, eu continuar trabalhando e como que eu vou trabalhar lá? Com um fuso totalmente diferente daqui. Então foi algo que me pegou bem, né? E não só isso também, passagem também. Putz, tem que voltar pro Brasil, sabe? É um processo bem mais complicado do que a Irlanda, que foi o país que a gente decidiu. Então a gente tinha esses países, então Estados Unidos foi descartado por problema de... Não sei se tem, tá, gente? Pelas nossas pesquisas, não tem um visto que a gente conseguiria, que daria pra estudar e trabalhar. Era só pra estudo, tá? E... Pelo menos no nosso, o que a gente se enquadrava, né? É. Porque se vocês pesquisarem a fundo, tem várias opções de visto, muitas. Tem muitas opções. Só que a gente não se enquadrava em nenhum que era vantajoso nessa área. E pra gente também não é vantajoso ir lá ficar 1 mês, 2, 3 meses no máximo, que é o que as contas talvez segurariam a gente lá, porque não teria como a gente se desenvolver. A gente não ia ver muita evolução, né? Ia gastar um dinheiro bem significativo pra ter uma experiência não tão completa. E foi aonde que, depois de muita pesquisa, apareceu Dublin, né? Então, Dublin foi o que apareceu. Então, a capital da Irlanda. E tem um primo que mora lá, ele que deu várias dicas também quando a gente tava... Eu decidi, eu perguntei pra ele ajudou bastante nesse ponto. Mas eu falei, ok, então eu quero Dublin. Cheguei pro Diogo, falei assim, Diogo, quero ir pra Irlanda. Ele, Irlanda? Aí eu... Gente, sim. minha primeira reação.
pensando em Austrália, né? Pô, Austrália, calor. O Solzão. clima é muito parecido com o do Brasil. Então, você tem bem mais épocas de calor do que épocas de frio. Agora, na Irlanda... Eu nem sabia dessa informação. Eu tentei segurar ao máximo, porque até eu descobrir, né? Porque assim, eu sou muito mais do frio, né? Eu nunca morei no país frio. Todo mundo fala que Esse negócio de roupa não é comigo, velho. É. Gente, eu sou muito mais da serra, da montanha, alugar um chalé lá do meio do nada. Eu sou muito essa pessoa. E ele é ao contrário. Então, assim, era muito complicado. Só que quando que eu escolhi a Irlanda, eu não dei nem muita opção. Eu falei assim, então, nós vamos para a Irlanda. E só depois que ele foi sacar esse negócio do tempo, porque até então, gente, o Diogo, ele de verdade, falta 3 meses de embarcar pra ir, e agora que ele tá preocupado com isso, porque antes era 0. Eu não sou uma pessoa ansiosa, então eu não sofro por Antecedência, Mas quem né? teve que procurar tudo? Quem teve que organizar tudo? Entendeu? Eu achei justo. Mentira, gente, ajudem. Eu não fui um ótimo companheiro nessa questão, mas eu fui o ótimo companheiro que estou aqui e vou junto, comprei a ideia e vamos pra cima. Então, foi quando que eu escolhi, né? Eu falei que era a Irlanda. Só que nós marcamos com uma agência aqui do Brasil pra ir pra uma apresentação, né? De possíveis opções de intercâmbio. Que a gente aconselha muito pra quem tiver a fim de fazer intercâmbio. vai Pode não nessas ter reuniões. decidido ainda, cara. Tem umas apresentações que algumas agências dão, que vão diversos apresentadores. Eles apresentam vários lugares diferentes. Várias escolas, Exato. países. Isso aí. Essa que a gente foi, no caso, ela apresentou pra gente Dublin, apresentou pra gente Austrália e apresentou, qual foi? Dubai. Foi só essas 3. Foi. Mas assim, gente, foi sensacional. A Não. gente nem sabia que tinha intercâmbio pra Dubai. Coloca aí. Volta. Não apresentou Dublin, gente. A gente foi focado em Dublin. A gente foi focado em Dublin. Foi eu, o Diogo e um amigo nosso que vai junto. Nós fomos focados em Dublin pra assistir a apresentação de Dublin. E não teve tempo de fazer Dublin. Simples gente, assim. Tinha um horário limite pra apresentar tudo. Só que não conseguiram controlar bem os apresentadores. Então eles passaram um pouquinho do tempo. Quando chegou na vez de apresentar a Irlanda, apresentar Dublin pra gente, não teve tanto conteúdo, mas nós já estávamos craques nos... Quando a gente foi nessa apresentação, eles deram Dubai, que era tipo um lugar que a gente... Sensacional. Aleatório na nossa vida, a gente nunca ia pensar. Nunca pensamos em Dubai, mas gente, Dubai, né? Não, toda uma estrutura envolvida absurda, sabe? E com um valor super acessível. Dublin, vamos lá. Fui procurar tudo sobre a Irlanda. Não existe só Dublin. Por incrível que pareça, gente. Eu sei que a maioria... A Irlanda não é Dublin, senão não é chamava só Dublin, gente. Por isso que chama Irlanda. Tem muitos locais. E foi onde que eu e o Diogo, a gente sentou, a gente falou, qual que é a nossa proposta? Vamos lá. Larissa, conta pra gente, quais são as vantagens que você viu em Irlanda no geral? Na Irlanda no geral. Pra você ter escolhido Irlanda. Gente, vamos lá. Irlanda. Fuso horário de 3 a 4 horas aqui do Brasil. Então, chuchu. Se na época eu ainda trabalhasse mais em casa, seria sensacional, porque... Dá pra fazer home de lá, pelo Dá caso. pra fazer home. Esse horário normal daqui vai conseguir, porque são 4 horas, então antes disso a gente faz o curso, a gente vai tá, o nosso curso tá pela manhã. Você entraria no serviço às 8 horas, lá é meio-dia. Sim. Consegue estudar de manhã, fazer suas outras coisas e casa super bem. Segundo, a facilidade, né, gente? Lá tem muitos voos que saem de lá pra vir pro Brasil, a gente consegue pra Europa. Então, por localização mesmo, sabe? Então, fácil acesso pra conhecer a Europa, então conhecer outros países com baixo custo. Isso foi algo que me pegou muito, foi algo que eu coloquei na cabeça dele, ele viu a vantagem disso. Porque a gente consegue aproveitar um final de semana em outro país, sabe? Coisa que a Austrália, ela tem tem tudo perfeito. Só que ela não dá tantas oportunidades pra gente pra conhecer outros lugares, né? É mais ali a Austrália mesmo. Pra você conhecer um outro lugar, você teria que viajar muito. Sim, então... principalmente pra gente que vai ficar
pouco tempo, né? A E princípio. como você vai em questão de estudo, é igual uma faculdade. Sim. Então você não pode ficar faltando, você não pode largar uma semana e ir para outro lugar. Sim. Então você precisa ser viagens rápidas. É. Então é uma coisa que ajuda bastante. Visto. O Visto. visto de lá, ele permite a gente trabalhar ao mesmo tempo do estudo, né? Eles liberam a gente para trabalhar meio período no visto. Sim, e não só isso, o visto, a gente não precisa daqui. Ah, é verdade, gente. Não Né? é igual aos Estados Unidos. É. Você não precisa tirar aquele visto, passar no consulado aqui, mó trabalho, mó burocracia para você conseguir o visto americano. Para Irlanda, não. Então, a facilidade de lá é assim, se você consegue fechar com uma escola, a escola te dá uma carta de autorização de entrada no país, você compra a passagem, entra no país com a carta, e lá você dá entrada no seu visto de lá, pro estudo, pro trabalho, e X documentos para você poder ficar lá. Mas é já lá. Isso já lá. Então, assim, pagou a escola, sua entrada tá garantida. Exatamente. Entendeu? Então, foi uma das coisas que fez muita gente escolher esse lugar. Então, gente, esse é o conteúdo que a gente tinha para esse vídeo, tá bom? Então, um grande beijo, viu? Tchau. Obrigado por mais um... Ah, não esquece. Eu não sei se o joinha ficar aqui ou aqui, gente, mas dá o joinha, sininho, bota pra seguir aí que tem bastante conteúdo pra gente. Compartilha. Compartilha com os amiguinhos que também tem interesse. Só Tá nessa bom? brincadeira nós conquistamos mais 2 pra ir com a gente. Gente, isso é muito legal. Vamos lá, galera. Obrigado. Tá Tchau, tchau. Beijos, tchau.